Bem, Carol, eu tenho esse meu data frame aqui, que é um table, né? E eu queria trocar esses nomes das colunas. São coisas simples, mas são coisas que se você não sabe, você trava no R, né? E são coisas simples. Então aqui a gente não tem o objetivo de dar algo complexo sem que você saiba fazer as pequenas manipulações para você ser um pesquisador independente. Então, de repente, o nome que vem lá na série é um nome tão grande, né? Ficou a variável com um nome tão grande. Cara, eu não preciso desse nome, eu preciso só chamar isso IPCA. E aí a gente precisa trocar isso daqui, que são os call names. Veja como é bem intuitivo, né? Call de coluna, nomes. Então, call names. Eles podem ser acessados como call names ou só names também, tá? Então, vamos lá ver quais são os names desse meu banco e quais são os call names. É a mesma coisa, fica a critério de vocês. Eu uso mais call names, tá? Eu sempre escrevo call names, eu sempre gosto disso. Então, quais são esses nomes, tá? E aí eu posso modificar esses nomes das colunas. Vamos fazer isso num banco de dados. Eu vou pegar o MyDF e vou salvar ele nesse aqui, TempDF, um temporário. E vou mostrar os nomes, tá aqui. Então, só fiz criar para não perder o MyDF, tá? Deixa lá o MyDF quietinho, da forma como a gente criou. Call names vai mudar. Então, aqui, call names de MyDF, eu vou colocar para ele, eu vou associar, vou substituir esses call names por isso daqui. O paste, vocês devem lembrar da aula passada. O paste é para colar. O paste zero, ele vai colar sem espaço, tá? Então, essa é a diferença. Então, ele vai colar o quê? Vocês conseguem ler isso daqui para mim. Você substitui o nome das colunas por call, mais o número indicando por 1 até o final das variáveis. Legal! Eu estou colando o call com quem? Com 1 até o número de colunas, né? Que tem em TempDF. Bacana. Eu vou mostrar aqui para vocês exato de Douglas, perdão, Douglas. Exato. O call e vou substituir colando isso sem espaço, como eu já tinha dito para vocês, com o número de colunas até o final. Bacana, Douglas, é isso mesmo, tá? E onde é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar isso aqui dentro do call names, tá? Então, só para mostrar para vocês quais são os names ou os call names desse TempDF. Vou mostrar aqui para vocês. São esses aqui, tá? Então, não são mais esses, agora passaram a ser esse, e vou mostrar para vocês quem é TempDF. E é óbvio, né? Aqui, ó, TempDF, tá? E aqui eu poderia colocar qualquer coisa, tá, gente? Aqui eu poderia só rapidinho, call names de TempDF. Ah, não, eu quero dar meus próprios nomes. A gente precisa do meu Czinho, eu vou colocar, olha, eu quero o C, eu quero o A e eu quero o B, digamos. TempDF, quem é o meu TempDF? É o meu C, é o meu C, é o meu A, é o meu B, tá bom? Então, ok. Então, é assim que a gente muda o nome das colunas. Deixa eu ver aqui comentário. Professora, seria substituível um por A e ordenar alfabeticamente? Ordenar alfabeticamente Douglas, né? Desculpa, Douglas. Aqui a gente pode fazer isso, mas aqui não a gente pode ordenar alfabeticamente, mas aqui não é assim que a gente ordena, porque aqui a gente a gente quer atribuir isso ao nome das colunas. E aí, de repente, se eu tenho isso daqui, ó, TempDF, tem esse TempDF, CAB, e eu quero ordenar isso daqui, então eu não vou dizer para ele simplesmente mexer nos nomes das colunas. Não é só ordenar os nomes das colunas. Eu quero que ele organize isso daí respeitando a informação que tem na coluna. Então, eu poderia colocar aqui, ó, TempDF para todas as linhas da coluna 2, a coluna 3 e a coluna 1. Aí eu tenho o A, eu tenho o B e eu tenho o C. É muito importante, Douglas, ter cuidado com a informação em si, para não perder o que essa informação está atrelada. Porque, de repente, se você muda só os nomes das colunas para colocar num padrão específico, e aí depois você vai falar, cadê a coluna do IPCA? E a coluna do IPCA, por exemplo, ser a data. Aí você quer tirar a média, vou fazer o seguinte, eu quero tirar a média de TempDF da coluna A, porque a coluna A é chamada IPCA. A média dá lá. E você olha,
como assim? 2010.104 não é o IPCA? Então tem que ter cuidado. Tu estás renomeando as variáveis, exato, só renomeando. Eu estou renomeando os call names, não é mexendo nas colunas específicas. Se eu quiser mexer nas colunas específicas, Douglas, desculpa, eu poderia salvar isso daqui em tempdf2, digamos, e aí em tempdf2 eu teria essa estrutura aqui com essa minha sequência de variáveis, tá bom? Aqui, então eu queria isso, tu está renomeando. Então eu queria só chamar atenção para isso. Aqui a gente só está mudando os call names, tá? Mas cuidado, esse negócio de renomear o nome das colunas, isso daí pode embaralhar de vocês acharem que está ordenando aqui os bancos, o banco em si. Não, não. Só estamos mudando os nomes das colunas, tá bom? Professora, eu Oi. fiquei testando ali o call 1 e 2 ali e perdi quando a senhora botou A, B e C. A senhora atribuiu Sim. a cada uma? Isso, eu vou mostrar aqui, tá? Olha só, vamos até usar a setinha do computador. Tem aí a setinha, né? Para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Vocês podem usar a setinha para voltar no comando, tá? Então, vou usar minha setinha aqui para voltar no comando. Tá aqui, olha. Foi aqui que eu atribuí. Call names de tempo IDF vai ser igual a quem? A C, a A e a B. Então, bacana. Temp DF é isso. Aí vem a questão que eu estava falando com o Douglas. Mudar esses nomes das colunas não vai fazer mudar a minha informação aqui nesse meu banco de dados. Então, cuidado para não misturarem e chamar o IPCA da série Selic, o Ibovespa da série do CDI, que é aí misturou, travou a pesquisa de você geral. Aqui o que nós estamos fazendo é simplesmente aqui, ó, mudar nomes, tá bom? Mudar nomes. Se eu quero reordenar a sequência do meu banco de dados, aí aqui eu estou chamando pelas ordens das colunas, mas eu obviamente poderia chamar pelos nomes delas. Então aqui eu quero a A, aqui eu quero a B, aqui eu quero a C, tá? Então seguindo aqui esse padrãozinho que tem aqui, a coluna A é a minha segunda coluna desse meu table, que tem 3 colunas. Então está aqui. A coluna B é a terceira, a coluna 1 é a primeira. Então, a gente tem isso daqui, aí eu consigo reordenar as colunas e deixar também ali os nomes, eu já mudei bonitinho, tá bom? Então, a gente vai ter esse tempdf2 aqui para atender o Douglas, desculpa, Douglas, para atender o Douglas, que vai ter o A, o B e o C, respeitando que o que tinha no A realmente está lá no A, tá bom? Isso é muito importante mesmo. Aqui vocês já conseguem ler, né? Isso aqui eu já até adiantei para vocês. Se eu quiser acessar, esse é o MyDF, né? Se eu quiser acessar, o MyDF, a coluna ticker. Então a gente tem esse cifrãozinho que vai nos ajudar a acessar essa coluna específica. Então tá lá, eu vou rodar só isso aqui para vocês verem, tá lá. Eu vou atribuir esse myTicker para eu ter essa variável. Eu também poderia usar esse colchete duplo e entre aspas, porque é um texto, né? Eu pegar a coluna price. Então, só para mostrar para vocês, está lá, ó, só a coluna price, vou atribuir para myPrice, tá? Aqui eu vou printar para vocês quem é o myTicker, quem é o myPrices, e eu também posso, que era o que eu estava falando aqui ainda há pouquinho, que ao invés de usar, aqui no meu caso eu usei número, eu poderia usar o nome da variável. Aqui eu estou fazendo o contrário. Aqui eu usei o nome da variável e eu poderia também pegar pela posição. Vou mostrar para vocês de novo, MyDF, só para vocês verem. Então tá lá, eu tenho MyDF, eu quero a minha coluna 2, que vai ser a minha coluna aí de ref data. Então tá lá ele mostrando para mim a minha coluna 2, tá? Como eu também poderia acessar pelo nome dela. Um comentário aqui específico, é melhor você acessar pelo nome da coluna, tá? O nome mesmo que eu digo, é o nome da variável. Por quê? Porque imagina vocês que de repente lá, depois de 2 meses fazendo a pesquisa, aí vocês lembram, pô, faltou tal variável. Aí vocês vão tentar colocar a variável. Aí o código depois muda a posição, aí você pega a coluna 2, digamos, deixou de ser data e passou a ser alguma outra variável. E o que você queria era a coluna ref date aqui no caso. Aí a posição 2 pode ser que ela vá mudar,
né, a variável, porque você inseriu um novo banco de dados que tem uma ordem diferente de colunas. Então, aqui é mais interessante vocês referenciarem pelo nome, tá? Sempre buscarem chamar o nome, porque aí o nome vai, se a coluna está aqui na posição 2 ou se ela está na posição Z, você vai pegar aquela coluna que é o ticker, que é o price, que é ref date, tá? Isso é importante. Aqui tudo vocês já conseguem ler, não precisam de mim para ler. Se eu quiser acessar a linha em coluna específica, MyDF, eu tenho isso daqui, eu quero da linha 1 a 5 a coluna 2. Alguém quer me ajudar com a linha 177? Tá pegando as colunas específicas, né? Bacana, coluna 1 e 2 de quais linhas? Só da linha 1 aqui, 5, tá? Então, vou mostrar para vocês. Aqui eu estou pegando a linha 1 a 5 de quem? De todas as colunas, não especifiquei. Eu quero o banco de dados todo, só que a única coisa que eu quero da linha 1 a 5. E aqui é, de novo, aquela especificação por nome. Ao invés de colocar posição, colocar qual é o nome mesmo que eu quero. Então, eu quero da linha 1 a 3, só essas duas séries aqui, o ticker e price. Vamos para esse operador aqui, que ele tem nesse pacote aqui no Tidyverse, e ele é bastante útil para a gente, porque ele nos ajuda a fazer uma sequência de operações seguidas, sem precisar, sabe, de uma forma mais rápida, assim, mais estruturada. Ele segue essa estrutura aqui, tá? Isso aqui, se você rodar, não vai ter encontrado, porque de fato não existe. Isso daqui foi um exemplo. Ele vai criar MyTab, que vai ser o MyDF, e eu vou dizer para ele, faça tal coisa e faça tal coisa. Então, esse meu pipeline aqui é para ele mostrar para mim que é para ele concatenar e fazer isso uma em sequência da outra, tá? Então, isso aqui é muito útil, agiliza bastante e deixa o nosso código assim bem intuitivo, tá? Então, vamos lá. Imaginem vocês que eu tenho aqui o meu MyDF, vou mostrar de novo, vamos voltar lá, e eu quero selecionar só a coluna ticker e a coluna price. Então, eu posso ter nesse pacote aqui, eu tenho aqui o meu depli, que eu vou baixar logo, tá? Depli, dentro dele, ou deployer em inglês, tá? Depli, digamos assim, em português, deployer em inglês, eu tenho a função select. Então, eu posso usar esse select. Aqui não é erro, é só porque eu fiz o library dele. Percebam que também está aqui comentado, porque lá em cima já tem o library. O MyDF, eu quero que ele faça o quê? Que ele acesse o MyDF, que ele selecione o ticker e o price, essas colunas, e que ele me faça o glimpse disso daí, que é para ele mostrar para mim aquela estruturazinha do banco de dados. Vamos ver como é que fica? Rodei uma linha, ele já fez tudo para mim. Ele tem 12 linhas, só tem 2 colunas, essas aqui são as colunas, essa aqui é a estrutura e essa daqui é a classe que eles têm. Vamos ver MyTemp, o que tem lá dentro? Olha lá, só tem o ticker e o price. Então, dentro desse deployer aqui, tem várias funções muito interessantes que vocês podem trabalhar, que agiliza pra caramba a manipulação do banco de dados, tá? Bem, Carol, eu tenho esse banco de dados aqui e o que a gente não falou ainda foi de criar uma nova coluna dentro desse banco quando ele já existe. O banco é esse aqui, eu quero criar umas colunas aí que eu vou fazer minhas variáveis da minha pesquisa. Como é que eu posso fazer isso? Bem, aí eu vou mostrar para vocês de duas formas. Uma é usando esse meu pipeline aqui, e aí eu utilizo o mutate, tá? O mutate, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar MyDF, aí dentro de MyDF, ele vai usar o mutate para criação de coluna. Ele vai criar a coluna hatch, que vai ser quem? O price dividido pelo lag, que é defasado, tá? O preço defasado menos 1. Em finanças, isso daqui é o retorno da série, ou seja, eu comprei o preço a um valor, que é o preço defasado, o preço na data anterior. O ativo hoje, essa ação tem esse determinado preço, está sendo cotado esse determinado preço. Eu quero saber qual é o meu ganho de capital ali entre essas datas, entre esse intervalo. Então, isso é calculado em finanças com isso aqui, que é o preço de hoje menos o preço de ontem, dividido pelo preço de ontem. Eu organizando isso daqui, eu posso também calcular assim, preço hoje menos o dividido, pelo preço de ontem. Isso daqui faça essa divisão menos 1, tá? Então, só reorganizando. Então, esse aqui é o retorno desses preços.
E aí eu também quero criar uma sequência 1, que é 1 até o número de linhas de MyDF, e uma sequência 2, que ele vai pegar o MySec1 e vai somar mais 9. Percebam vocês que o MySec1 não tem nesse meu banco, e aí ao usar o mutate, ele vai criar o MySec1 e eu já consigo usar o MySec1 aqui para construir outra variável, tá? Então isso é possível. E aqui ele vai mostrar para mim a estrutura. Então, esse mutate vai me ajudar nessa criação. Vou mostrar para vocês, tá? MyDF. Esse aqui já está me mostrando a minha estrutura. Eu tenho 12 linhas por 6 colunas. Percebam aqui as últimas que foram adicionadas. E vamos olhar esse banco de dados aí. MyDF. Aqui vocês conseguem ver aquele vermelhinho que eu falei para vocês, né? Quando a gente tem NA, quando a gente tem um número negativo. E aqui a minha sequência aqui de dados, o meu preço e etc, tá? Bem, tem algo aqui que me chama atenção. O que me chama atenção é que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui pertence à BEV3. Aqui começa a BBAS3. E aí eu estou pegando o preço nessa data com o preço na data anterior, dividindo, tiro menos 1 para chegar nesse retorno. Então, aqui eu estou pegando, aqui eu estou pegando algo que é de uma ação com o preço da última data da outra ação, imediatamente anterior. Isso daí não está certo, porque a gente está ignorando que tem grupos nesse banco de dados. E aí eu chamo a atenção isso para a pesquisa de vocês e para o que vocês forem fazer. Será que tem algum grupo que eu deveria levar em consideração na hora de calcular? Ah, eu quero tirar a média, mas não é a média de todo mundo. É a média por região, é a média por localização, é a média por data. Então, aqui a gente tem uma variável que a gente está calculando que deveria ter sido considerado os grupos, tá? BBAS3 é um outro ativo e que eu não deveria usar o preço da BEV3, tá? Eu quero calcular manualmente aqui no meu console qual foi o retorno da BEV3 nessa data aqui, dia 4 de janeiro de 2010. E eu quero nessa data específica. Então, o que é que eu tenho que fazer? Calcular o retorno, eu já sei. É o preço dela nessa data, dividido pelo preço na data anterior, menos 1. Como é que eu faço para acessar o preço da BEV3 nessa data específica aqui, o 764? Como é que eu faço para acessar isso daí? Você coloca a linha e a coluna específica. Perfeito! Então, eu posso fazer MyDF e, ao invés, eu posso fazer a linha coluna específica, mas só para... eu quero usar o cifrão aqui, tá? Só para mostrar para vocês que o cifrão mostra para gente o price, ó. Eu quero o price, e aí eu poderia pegar a posição 2, que é a linha 2, aproveitando a sua fala. Então, eu tenho a coluna do preço, a linha 2. Como eu também poderia, que é isso daqui, tá? 766,14. Como também eu poderia pegar, olha, eu quero uma IDF. Eu gosto mais de usar essa forma aqui, porque eu gosto de sempre chamar pelo nome da variável. Eu sou bem encasquetada com isso daí, eu gosto sempre de estar vendo qual é a variável certinha que eu estou olhando. Como eu falei para vocês, esse negócio de posição, às vezes se varia de um banco para o outro, e quando você deixa atrelado ao nome da variável, eu posso ter outras variáveis. Essa price aí pode estar na coluna 10 agora, não mais na 3, mas eu vou usar o price certinho. Então, eu deixo aqui isso para vocês, tentem sempre chamar pelo nome. Eu tenho aqui a linha 2 da coluna 3, que é o meu price, que está lá, ó, 7,64. Tudo bem? Então, eu consigo acessar esse 7,64, como também eu consigo acessar por aqui. O Tibble, ele mostra os pontos significativos. Então, aqui ele tem um ponto, tem algo aqui que ele não está mostrando para a gente, que ele entende que não seja significativo. Vocês podem ler mais sobre isso depois, tá bom? De vocês tentarem aumentar isso daí, tem um comandinho para tentar aumentar o que ele mostra de números significativos, mas isso já vem escrito já no pacote deles, tá? Então, vocês conseguem perceber que, de fato, a gente tem ali uns 10,014, e aqui ele mostra para a gente só o ponto, tá? Mas ele internamente, sim, está considerando os decimais, tá?